Fala pessoal, aqui é John Daniel TraderBot e hoje eu vou apresentar um novo indicador chamado volume relevante. Antes de começar, eu vou fazer um breve jabá sobre essas camisas aqui da comunidade. Para cada contribuição que você realizar para a comunidade, a partir de R$100, para cada R$100 eu vou enviar um brinde, que é essa camisa aqui para você. E aí tem vários modelos lá para você poder escolher qual lhe agrada. São camisas com humor um pouco mais refinado, poucas pessoas vão entender, só quem está antenado no assunto. É exatamente este o objetivo. Tem material algodão e também tem poliamida, que é um material bem leve para academia, excelente material para malhar. Então, se vocês puderem contribuir com a comunidade, é uma forma que eu encontrei de também dar algo em troca. Vamos então para o indicador. Bom, eu estou aqui no ativo Winfoot 5 minutos. Para exemplificar, nós temos aqui o gráfico de 5 minutos do ativo e embaixo o indicador propriamente dito, NeoTraderBot volume relevante. Esse indicador, o objetivo é sinalizar os momentos nos quais o volume negociado tem certa relevância. E como é que a gente determina isso? O indicador tem dois parâmetros, que é a quantidade de períodos e a quantidade de desvio padrão. O que o indicador vai fazer? Ele vai calcular a média nos últimos 200 períodos, que é o parâmetro aqui, do volume negociado. E aqui eu forneci dois desvios padrões. Então, se o volume negociado tiver acima da média, acima de dois desvios padrão acima da média, eu vou marcar em amarelo a barra aqui no histograma, dizendo que isso aqui é um volume relevante de acordo com os parâmetros. Então, observem que nem sempre nós temos volumes relevantes. Quando o volume está abaixo da média, é plotado o histograma em cinza. Quando ele está acima da média, mas abaixo dos dois desvios padrões informados, vai plotar em branco. E quando estiver acima, em amarelo. Então observe, neste momento aqui, houve uma sinalização de volume relevante. E observe que o mercado ele andou aqui, só neste candle de 5 minutos, 300 pontos. E continuou o movimento em 15 minutos, né, andando 772 pontos. A partir da primeira sinalização. Então é um indicador, novamente, é um indicador de base. Você vai utilizar ele para criar outras estratégias. Você pode até utilizar ele aqui na sua operação manual, colocar ele aqui, verificar, vai funcionar também. Mas eu também criei esse indicador para ele fornecer saída para ser utilizada em outras estratégias, que é o objetivo aqui da comunidade. Minha recomendação é que vocês utilizem esses parâmetros aqui. Por exemplo, 5 minutos. Você tem que pensar numa escala de tempo. Se você quer pegar a média dos últimos 2 dias de volume, então seriam 2 dias. Cada dia tem 9 horas de negociação para contrato futuro, então seriam 18 vezes 12, que seriam 12 candles de 5 minutos para cada hora. Isso daí daria um valor em torno de 216, se não me engano. E aqui você poderia brincar ainda com a quantidade de desvio padrão para considerar relevante. Pode clicar aqui, configurações do indicador, parâmetros. Posso alterar a média, por exemplo. Eu vou pegar aqui só da última hora. Então seriam 12 candles, né? Tirar a média dos últimos 12 candles. E eu quero que seja 3 desvio padrão acima. Então vai dar um outro perfil aqui, né? Aqui no caso, sinalizou como relevante só este volume aqui. Observe que a curva de média ela fica mais volátil. Está usando menos períodos. O recomendável é você utilizar uma quantidade maior, um período de tempo maior, para você ter um comportamento mais geral, não um comportamento momentâneo. Então posso clicar aqui, voltar. Vou mudar primeiro aqui para 1 minuto, um gráfico de 1 minuto. Vou colocar aqui no indicador. 1 minuto, 1 hora tem 60 candles, 9 horas dariam 540. Vamos pegar, por exemplo, dos últimos 3 dias, aproximadamente 1620. Vou tirar a média dos últimos 1620 candles e vou considerar relevante aquilo que for desvio padrão acima da média. Vamos esperar o cálculo. Pronto, está aí na tela. Percebam que quanto mais períodos eu utilizo, né, mais processamento gasta aqui. Então, observem aqui, neste momento, teve sinalizações de volume relevante. Então, a partir deste momento aqui, né,
desta barra, então se você tivesse pego no fechamento dessa primeira sinalização, na abertura do próximo candle, pegando a mercado, teria andado aqui 440 pontos em 2 minutos. Aqui foi um ponto interessante, né? Foi um ponto positivo. Vamos ver se a gente encontra alguma situação em que tem o volume relevante, mas não anda a favor. Por exemplo, aqui teve um volume relevante, alcançou um topo aqui, depois o preço caiu. Então esse aqui é um indicador que vai compor a sua análise. Neste momento aqui, por exemplo, a gente tem que verificar outras variáveis. Então já tem um indicador que a gente criou, disponibilizamos aí, que chama agressão acumulada. Será que neste momento aqui a agressão acumulada era de compra, quando houve um volume relevante, ou era uma agressão acumulada de venda? Então você tem que casar as duas informações. Se tiver volume, o preço andou a favor e teve uma agressão de compra, então talvez seja um indicativo de que seria bom comprar neste ponto. Então esses indicadores que nós estamos criando é justamente para compor as suas ferramentas de análise para criar suas estratégias e operar. Eu vou mostrar agora um exemplo de como pegar este indicador aqui que nós criamos e colocar dentro de uma estratégia. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu abrir aqui teste. Pronto. Então esse aqui também está em exemplo lá na loja. Muito simples, né? Eu crio uma variável f volume relevante, que é do tipo float, e fiz f volume relevante ser igual ao meu indicador, passando como parâmetro 200 períodos, 2 unidades de desvio padrão. Eu vou obter a primeira série. E aí eu vou plotar esse volume relevante, esta variável. Então vamos lá, executar, vamos ver o resultado. Aqui o texto está bem detalhado sobre o que é essa linha, né, a primeira linha do indicador, e eu vou explicar aqui. Essa linha é a relação entre o volume negociado e o volume que é considerado relevante de acordo com os parâmetros. Então o que eu considero relevante? Quando o volume está 2 desvio padrão acima da média dos últimos 200 períodos. Esse seria um volume relevante. Então se eu pegar o volume e dividir por este valor, todo valor acima de 1 vai ser relevante, todo valor abaixo de 1 não será relevante. Quais seriam as outras linhas do indicador? Aí são as que estão plotadas aqui neste gráfico. Então a primeira linha é este valor que nós remetemos numa estratégia pai, numa estratégia mãe. O segundo plot, a segunda linha, seria o próprio histograma, que seria a quantidade, o volume em termos de quantidade de papéis negociados. A terceira linha é a média, essa linha vermelha. A quarta linha, que é o quarto plot, é o limite de volume relevante, que é aqui 2 dias de padrão acima da média. Bom, eu espero que esse indicador seja útil para vocês. Estamos disponibilizando de forma gratuita, com código-fonte aberto. O código-fonte vai estar disponível tanto na sua plataforma quanto no fórum da comunidade NeoTraderBot. E se houver sugestões, dicas de como melhorar esse indicador, outros usos que a gente possa fazer com ele, basta fazer lá no fórum e a gente vai considerar todos os comentários. E se você gostou das camisetas, entre lá no site da NeoTraderBot e faça lá sua contribuição, coloque lá escolha lá a sua camisa que a gente envia para vocês. E último recado, se você está gostando dos indicadores que a gente está criando aqui, fique atento que nos próximos dias estou apenas aguardando uma correção de bug da Nelogica para disponibilizar um indicador de topos e fundos, que o indicador clássico da Nelogica não pode ser utilizado dentro do módulo de automação, então a gente criou um indicador novo, que já funcionou em algumas versões beta, mas toda hora lança uma versão beta e para de funcionar alguma coisa, então está muito instável, né? Estou esperando ter uma certa estabilidade no ambiente para poder divulgar o código-fonte. A gente vai disponibilizar esse indicador e também outros indicadores. Então, podem dar sugestão nesse vídeo sobre quais indicadores vocês gostariam de ver também, e a gente pode trabalhar em cima deles. Obrigado e até a próxima!